Está sem ideia do que preparar para o café da tarde? Então fique aqui comigo no vídeo e venha aprender a preparar esse pãozinho recheado. Garanto para você que vai ser sucesso aí na sua casa. Essa receita é uma ótima opção para você que está precisando fazer uma renda extra, porque ele é super fácil de fazer e muito lucrativo. Então bora aprender essa receita. Em uma vasilha você vai acrescentar um ovo inteiro. Junte ao ovo 2 colheres de sopa de açúcar cristal ou açúcar refinado, 1 colherzinha de chá de sal, 5 gramas de fermento biológico seco, aquele fermento para pão, 50 ml de óleo vegetal da sua preferência e 50 ml de água. Agora é só misturar todos esses ingredientes muito bem e em seguida nós vamos acrescentar a farinha de trigo aos poucos. Aqui eu estou acrescentando 1 xícara de chá de farinha de trigo. Essa farinha de trigo é aquela sem fermento. Com o auxílio da espátula, nessa primeira etapa eu vou misturar a farinha de trigo. Se você quiser, já pode colocar a mão na massa neste momento. Conforme eu vou misturando, eu vou percebendo que a massa vai ficando cada vez mais pesada e ela quase chega no ponto. E quando eu vejo que a farinha já está toda bem unida e formando uma massa bem pesadinha, eu deixo a espátula de lado e acrescento um pouco mais de farinha de trigo. Aqui eu tenho mais 1 xícara de farinha de trigo, mas eu não vou colocar ela toda de uma vez e vou acrescentar somente metade para ver se a massa já chega ao ponto. E agora é hora de colocar a mão na massa e nós vamos sovar muito bem essa massa. Aqui eu já percebi que a massa já estava ficando bem pesada, então eu resolvi transferir a massa para a bancada. Agora é só você sovar muito bem essa massa até obter uma massa bem lisinha e homogênea. Se a sua massa estiver grudando nas mãos, você pode acrescentar um pouco mais de farinha de trigo. Mas não coloque muita farinha de trigo para que seu pão não fique pesado e com a massa muito ressecada. Nós queremos um pão super fofinho. Então agora é só você sovar muito bem. Eu sovei por aproximadamente uns 10 minutinhos e após 10 minutinhos eu já cheguei na consistência certinha da massa, que é uma massa bem macia e que não estava grudando mais nas mãos. Olha como que ela ficou. Essa quantidade de farinha de trigo é a que sobrou da 1 xícara que eu deixei reservado. Lembra que eu usei 1 xícara e depois eu acrescentei mais meia xícara? Então, no total, para esta receita, eu usei 1 xícara e meia de farinha de trigo. Agora, nós vamos deixar a nossa massa descansar por aproximadamente uns 20 minutinhos até ela dobrar de tamanho. Se o dia estiver bem quente, rapidinho ele vai crescer. Mas se estiver um dia frio aonde você mora, pode demorar um pouco mais de meia hora para ele crescer. Mas agora é só aguardar e vamos ver essa massa dobrar de tamanho e quando ela já estiver bem crescida, nós vamos voltar aqui. Minha massa já cresceu muito bem e agora eu vou polvilhar um pouquinho de farinha de trigo na bancada para abrir e modelar os nossos pãezinhos. Mas antes eu vou dividir a minha massa em 4, pois eu quero fazer 4 pãezinhos. Com a massa já dividida, eu vou pegar uma parte dessa massa e vou abrir ela da forma retangular. Com o auxílio de um rolo ou com o auxílio de uma garrafa de vidro, você vai abrir ela muito bem. Eu aconselho você deixar a massa um pouco mais fina do que o normal, para que o seu salgado possa ficar bem maciozinho e com bastante recheio. E não venha ficar com aquela massa de pão super grossa. Nós vamos abrir ela na forma de retângulo e depois com o auxílio de uma faca ou de uma espátula, a gente vem fazendo pequenos cortes no centro dessa massa. E agora é só colocar o recheio. Eu vou fazer o meu pão recheado de frango com requeijão cremoso. Então acrescento uma boa quantidade de frango desfiado e bem temperado e acrescento também o requeijão cremoso de bisnaga. Se você tiver aquele requeijão de potinho, eu acredito que não vai dar muito certo, pois o requeijão pode escapar através desses cortes centrais que nós fizemos nas massas. Com o recheio já todo no meio da nossa massa do pãozinho, nós vamos enrolar ela como se fosse um rocambole e depois vamos unir as duas pontas. Observe que bonito que ele fica depois de modelado. Agora é só transferir este pãozinho para uma forma polvilhada com um pouco de farinha de trigo e vamos fazer os outros 3 pães. Agora eu vou fazer outro modelinho de pão para vocês verem. Com a massa já aberta, eu venho fazendo pequenos cortes nas laterais e depois coloco o recheio no centro dessa massa. E agora, observem como que eu fecho esse pãozinho. Acho que fica bem mais fácil vocês observarem do que eu tentar explicar como que eu fecho, mas é super prático e fácil. E sem falar que este modelinho de pão fica super bonito para vocês fazerem. Vai chamar muita atenção dos seus familiares e caso vocês venham fazer uma renda extra, vai chamar a atenção dos seus clientes também.
Com os pães já recheados e já na forma, agora é só esperar ele crescer novamente. Ele demora mais uns 20 minutinhos para crescer. E quando você perceber que ele já está bem crescidinho, nós vamos pincelar gemas de ovo em cima de cada pãozinho para que ele possa ficar bem douradinho e ficar bem bonito para o lanche da tarde. E agora é só levar este pãozinho para assar no forno pré-aquecido por aproximadamente 30 minutinhos ou até você observar que ele já está bem moreninho e bem assado. E após 25 minutinhos, o meu pãozinho já estava pronto. Olha como que eles ficaram. Eles ficaram bem bonitos e sem falar que a massa dele ficou bem maciozinha e ele ficou muito saboroso. A massa desse pãozinho, ela fica incrível, pois ela fica bem macia e bem úmida. Ela não fica aquele pãozinho seco, como a gente tem até dificuldade de comer. E se você gostou dessa receita, já salva para não perder. Já se inscreva aqui no nosso canal e ative as notificações do sininho para você não perder nenhum vídeo quando for postado, pois toda terça e quinta-feira tem vídeo novo por aqui. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Até a próxima, tchau!